Irmão que leve é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. A paz do Senhor para todos, rádio ouvintes. Eu não quero polemizar aqui nessa manhã de tarde que já se inicia, mas eu quero esclarecer o esclarecido e quero deixar bem notório que nossa vida é de aprendizado. Nós vivemos para aprender e aquilo que aprendemos colocar em prática. Mas o que eu quero falar foi de um assunto que, conversando com um pastor amigo meu, e ele me falou que o espinho na carne de Paulo era a cegueira. E eu expliquei a ele que está revelado algo na Bíblia, e ele citou um texto de Gálatas, um versículo, e ele se baseou que diz que teve uma revelação de Deus. E eu tentei explicar, mas ele insistiu, eu me calei. Me calei porque a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, ele se faz sábio. Então não há necessidade de discórdia, por falta às vezes de conhecimento, entendimento ou revelação. Mas nós queremos falar sobre esse assunto. Eu estava explicando que quando eu era seminarista, eu tive muitas versões do espinho na carne de Paulo, mas também orando tive uma revelação da palavra de Deus. E ele citou o versículo de número 15, do capítulo 4 de Gálatas, ele expressando isso, e eu entendo de outra maneira. Esse versículo diz assim: qual é logo a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaria os meus olhos e vos daria. Mas presta bem atenção, o versículo está fora do contexto da visão de que ele quer passar como é a cegueira física de Paulo. O versículo 9 vai nos dar embasamento, mostrando o que eu vou passar como conhecimento aqui. Do capítulo 4, versículo 9, vai dizer assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como torneis outra vez a esses rudimentos, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. E quando Paulo fala esse versículo, que ele diz que foi revelação, que o espinho na carne é a cegueira de Paulo, não enquadra, porque Paulo, quando diz aqui, qual logo seja a vossa bem-aventurança, porque dou testemunho de que, se possível for, arrancaria os meus olhos e vos daria. Ou seja, que tivesse o entendimento do esclarecimento, do conhecimento que tenho passado para vocês. Como assim? Eu citei para ele o versículo de número 11 do capítulo 6 de Gálatas também, que muitos também distorcidamente acham que era miopia, que era a visão prejudicada, mas aqui está: vede com grande letra vos escrevo por minhas mãos, ou seja, com grande sabedoria, com grande entendimento. E eu comecei a explicar, porque a própria palavra de Deus, Paulo, no capítulo 3, ele exorta, e ele diz assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi ressuscitado como crucificado. Se quiserem saber isso de vós, recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então, a repreensão de dar os olhos, de escrever com grande letra, seria sabedoria, seria revelação de esclarecimento e conhecimento que ele queria passar.
porque no capítulo 1, no versículo 11, 12, 13 e o 14, ele vai falar, ele vai dar testemunho da sua ignomia também espiritual, e agora ele tendo a coinonia com esse Espírito, que lhe revela, que lhe orienta, ele diz: mas faço-vos saber, irmão, que o Evangelho que por mim foi anunciado, não segundo o homem, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, o quanto sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha mocidade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Olha que situação. Ele fala da sua arrogância, da sua ignorância, mas ele declara que teve revelação, e agora, tendo ele a possibilidade de esclarecimento, é por isso que ele fala que se pudesse arrancaria os olhos do entendimento e daria, perdão, para entendermos melhor o próprio texto de 2 Coríntios, capítulo 12, vai falar bem nítido, e ele aqui, ele começa com incógnita, mas depois a gente entende pelo decorrer da mensagem, do texto e o contexto. Ele diz: em verdade não convém me gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele diz: conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. E de um sim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser me gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim do que em mim se vê ou se ouve. Quando ele fala de nércio, serei nércio, o nércio é o que é desprovido de conhecimento, de discernimento, é estúpido, ignorante, sem aptidão ou é incompetente. Por isso que ele fala desse esvaziamento, que ele fala: deixo isso, para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim se vê ou ouve. Aí aqui está o esclarecimento do conhecimento: para que não me exaltasse pela excelente revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa-se na fraqueza. E de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Quando estou fraco, então sou forte. Presta bem atenção. Ele, quando fala no capítulo 1 de Gálatas, porque ele disse, o versículo 14,
que excedia na tradição, que excedia no judaísmo, e ele diz que faz saber aos irmãos que o evangelho que por ele era anunciado, não segundo o homem, porque ele não recebeu e nem aprendeu de homem algum, mas foi pela revelação de Jesus Cristo. Olha bem, irmãos, não quero polemizar. Ele deixa bem claro, ele enfatiza bem claro o que a palavra de Deus, ela está nos dizendo. Foi-lhe dado um mensageiro de Satanás, que é o espinho na carne, a fim dele não se exaltar pela excelência das revelações que foi dada a ele. Paulo, ele declara aos coríntios que tinha todos os dons, que falava mais língua. Mas Paulo ainda era meio arrogante e meio soberbo. Por isso o Senhor colocou um limitador nele. E no capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo ele traz uma noção prática de ética aqui, do que ele aprendeu por revelação e do que nós estamos falando. O versículo 4 ele diz: a minha palavra, a minha pregação não consiste em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquila, mas falamos sabedoria de Deus oculta, olha bem, em mistério, qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. Aí ele faz uma revelação aqui do espinho, para termos um maior entendimento. Depois eu vou esclarecer. O versículo 9 ele diz: mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Olha bem, o versículo 13, ele vai explicar melhor, as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, cooperando com as coisas espirituais com as espirituais. Aí ele difere aqui: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucas, e não podem entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. E ele diz mais: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha bem, irmão, o que ele traz de esclarecimento, só para termos o conhecimento, irmão. Eu quero deixar bem latente aqui para você entender agora. A Daniel foi dada a revelação e ele disse: sela, porque as revelações que foram dadas não seria para aquele período propriamente dito. A João ele disse: escreve, revela, envia as cartas às igrejas da Ásia. Mas a Paulo está escrito: não é lícito contar, não pode contar, você não tem a permissão para falar nada. Isaías 64:4 vai dizer: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se com o ouvido se percebeu, ou com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Como assim, pastor? Deuteronômio 29:29 vai dizer: as coisas encobertas são para o Senhor, o nosso Deus,
porém as reveladas são para os nossos filhos, para sempre, para se cumprirem todas as palavras dessa lei. Então olha aí, a revelação do espinho era que eu podia trazer esse reflexo espiritual no físico. Não era lícito. Ele mesmo diz, e a palavra de Deus afirma, que olhos não viu, nem jamais penetrou no coração do homem. Paulo também, num texto de Romanos, diz que as aflições desse mundo não há de se comparar com aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então fica esse esclarecimento de conhecimento, que a ele não foi permitido revelar, e foi um limitador, a fim dele não se exaltar pelas revelações que ele teve, ainda que tivesse conhecimento, que ele declara que todo o seu conhecimento era como esterco, foi aluno de Gamaliel, estava sendo preparado, mas ele, quando se converte, ele deixa o judaísmo, ele começa a aprender diretamente com o Espírito Santo de Deus. E a revelação desse espinho foi que coisas que ele viu, que coisas que foi revelada a ele, ele não podia revelar. E ele, muitas das vezes, em muito texto, há muita carta em muitas igrejas, ele diz que ele queria revelar, queria falar para pessoas que ainda não estavam maduros, eram meninos, não tinham condição, como os Gálatas e tantos outros hoje. Ainda achamos, pela nossa argumentologia, que conhecemos, mas não aprendemos. É melhor a gente ter um legado de aprendizado para, no tempo certo, passar o conhecimento daquilo que aprendemos ou que nos foi revelado. Que Deus os abençoe nessa tarde. Eu quero afirmar que Lefi é suede ayaule la mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém?